Olá galera do canal EBD Núcleo, estamos de volta para mais uma lição do nosso trimestre, primeiro trimestre do ano de 2020, em que nós estamos tratando sobre Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Queremos desde já agradecer a todos os nossos inscritos, aqueles que curtem, compartilham e comentam os nossos vídeos. Queremos agradecer a todos de todo o nosso coração e também queremos aqui desde já pedir a todos vocês que curtam, compartilhem e comentem os nossos vídeos para que mais e mais sejamos todos abençoados pelo poder que há na palavra do nosso Deus. E também quero aqui fazer menção de todos os nossos patrocinadores, entre eles Chiquinho Sorvete, que fica na cidade Nova 8, próximo ao Complexo do 8. Procure Chiquinho Sorvete, onde há um dos melhores sorvetes aqui da nossa região. E também procure por Pinheiros Tecnologias e Variedades e Lírios Recepções com o nosso amigo Daniel. Pinheiros Tecnologias e Variedades e Lírios Recepções tem apoiado de maneira honrosa o canal EBD Núcleo. E por fim queremos fazer menção da Climed Saúde. Climed Saúde que também tem apoiado o canal EBD Núcleo e tem nos abençoado de maneira graciosa. Queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores. Então, roda a vinheta. Lição de número 9 com o tema A Salvação Ofertada por Jesus Cristo. O texto do dia diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo de número 3, versículo de número 19. A síntese diz o seguinte: eleição, arrependimento e regeneração são 3 níveis de compreensão da obra da salvação na vida de todo o cristão. O texto bíblico da nossa lição se encontra lá em João, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo 7. Bom, como bem sabemos, esta sessão bíblica vai tratar a respeito da conversa de Jesus com o fariseu Nicodemos. E como você bem sabe, Jesus aqui vai estar tratando sobre a regeneração nesta sessão bíblica. Bom, como uma introdução para que possamos entender esta lição, eu já quero deixar claro de antemão o seguinte: nesta lição nós estaremos estudando 3 principais pontos. O primeiro ponto é o ponto da eleição. O segundo ponto é a questão do arrependimento e a fé. E terceiro, como eu já disse, sobre a regeneração. Como você bem sabe, você que é um estudioso da Bíblia sabe, que toda vez que nós estamos falando sobre eleição, arrependimento e fé e regeneração, nós estamos entrando em um campo teológico muito discutido há muitos séculos. Então, você já percebe que aqui há uma discussão muito tempo que ela tem permanecido, e não é nesta lição que nós estaremos, não é nessa lição, não é nesta videoaula que nós estaremos aqui esgotando todos os argumentos. Não é aqui que nós estaremos entregando tudo que se possui de conhecimento a respeito do tema, mas na verdade o nosso objetivo aqui será tão somente nós darmos ideia do que seria a eleição, arrependimento, fé e também a respeito da regeneração. É claro que tendo sempre como óptica a teologia pentecostal. Por favor, não se esqueça, nós estaremos olhando aqui sobre a óptica pentecostal. Tá bom? Então, peço para que vocês continuem conosco até o término deste vídeo e não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Primeiro tópico, a eleição. Bom, a pergunta natural que surge é a seguinte: o que é eleição? De acordo com o nosso comentarista, o pastor Tiago Brasil, ele vai definir a eleição da seguinte forma: a eleição é a capacidade divina de ser o promotor da condição de salvação daqueles que serão salvos. Para nós que somos pentecostais, nós não acreditamos que a eleição ela antecede ao arrependimento e à fé. Muito pelo contrário, para nós que somos pentecostais acreditamos que o arrependimento e a fé ela antecede a eleição. Aliás, a própria declaração de fé das Assembleias de Deus ela afirma
Justamente isso que eu estou falando lá na página de número 110, em que diz o seguinte: a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. E aí surge outra pergunta: Rafael, o que é presciência? De acordo com o nosso comentarista, ele vai definir a presciência da seguinte forma: a presciência é a faculdade de saber antecipadamente como tudo irá acontecer. No caso, o nosso Deus, em que ele sabe de maneira antecipada tudo o que vai acontecer. Outro ponto importante a respeito da eleição é o seguinte: que os eleitos são escolhidos em Jesus para a salvação. Deus, pela sua presciência, previu que eles aceitariam o seu filho. Na verdade, esta última frase, essa última afirmativa, está intimamente ligada naquilo que nós chamamos de expiação ilimitada em Cristo. Para nós que somos pentecostais, acreditamos que a expiação de Cristo ela é ilimitada. Isto é, de que Cristo morreu por toda a humanidade para a salvação. Diferente daqueles que acreditam na expiação ilimitada, nós acreditamos que a morte de Cristo foi para toda a humanidade, para todos que pudessem ser salvos. E isso, na verdade, está intimamente ligado com o que consta no segundo tópico que nós vamos falar daqui a pouco sobre a responsabilidade humana. Bom, diferentemente do que se pensa, a eleição ela não é uma doutrina que está contida tão somente no Novo Testamento. Muito pelo contrário, ela se encontra no Antigo e também no Novo Testamento. Basta nós vermos os casos de a escolha de Abraão, basta vermos a escolha de Israel e a escolha de Davi. E quando nós entramos no Novo Testamento, basta nós vermos a inclusão de anjos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21, sobre Cristo e sobre um remanescente de Israel e também os crentes, tanto de maneira individual ou coletiva. Aqui, nesse ponto, nós já podemos ver que existem dois tipos de eleição biblicamente. Primeira eleição, a eleição individual ou para o ministério, ou a eleição coletiva, isto é, para a salvação. Falando a respeito da eleição de indivíduos, ela se refere ao serviço e funções ministeriais e suas relevâncias no reino de Deus. Aqui nós podemos dar como exemplo Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5, um texto clássico. E também falando no Novo Testamento, basta nós falarmos no apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, versículo de número 5. Então aqui nós temos a escolha, a eleição de duas pessoas que foram escolhidas de maneira individual para o serviço e para funções ministeriais. E agora, tendo uma perspectiva coletiva ou corporativa da eleição, ela vai em direção ao que nós chamamos de totalidade do corpo de Cristo. Isto é, para todos aqueles que aceitarão a salvação de Cristo. E aqui, nesse ponto, que nós vamos falar justamente agora sobre a responsabilidade humana. A responsabilidade humana está intimamente ligada com esses casos a qual eu citei. Por quê? Porque, diferentemente do que alguns estudiosos pensam, nós possuímos também uma responsabilidade na salvação. E que responsabilidade é essa? É a responsabilidade de nós aceitarmos, de nós recebermos a graça salvífica, recebermos a graça salvadora. Aliás, o apóstolo Pedro deixa isso bastante claro na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo de número 10, em que ele diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, a vossa eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Aqui nós podemos ver, meus irmãos, que essa sessão vai tratar a respeito da responsabilidade humana no desenvolvimento da salvação e no desenvolvimento da santidade. Ou seja, Pedro está dando uma ordenança a que todos nós possamos zelar com vigor aquilo que recebemos de Jesus, isto é, a vocação e a eleição para a salvação. Então aqui reafirmo mais uma vez, nós possuímos uma responsabilidade, e essa responsabilidade é fazer com que a vossa vocação e a nossa eleição se torne mais firme,
em Cristo. O apóstolo Pedro diz isso lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 10. Bem, nós já falamos o que seria a eleição. Agora nós podemos ver o que não é eleição. O nosso comentarista diz o seguinte: a doutrina da eleição, ela não pode ser entendida como um instrumento perverso de Deus para selecionar alguns para a salvação eterna, enquanto outros serão aleatoriamente escolhidos para a condenação eterna. Outro ponto que nós não podemos ver a eleição é o seguinte, que a eleição também não é um instrumento para justificar uma vida de pecados e de descompromisso com Deus. Na verdade, a nossa visão de eleição na ótica pentecostal nos dá uma perspectiva bíblica e uma perspectiva equilibrada para no que diz respeito à evangelização do mundo, porque essa nossa visão de eleição nos instiga a praticar o evangelismo. Aliás, é justamente uma ordenança que Jesus deixou lá em Marcos, capítulo de número 16, em que ele diz: Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa nossa ótica de ver a eleição, ela está intimamente ligada com a prática do evangelismo, diferente do que os outros chegam a acreditar. Portanto, nós podemos dizer o seguinte, que a eleição bíblica, ela é uma doutrina que não se baseia numa espécie de particularismo, em que se seleciona alguns indivíduos e descarta outras. Muito pelo contrário, ela é corporativista, onde um povo é eleito. E isto é eleição. Segundo tópico, arrependimento e fé. Bom, a primeira pergunta que surge é: o que é arrependimento? De acordo com a etimologia da palavra arrependimento, do grego metanoia, ela significa mudança de mentalidade. Na verdade, o arrependimento ela é um pré-requisito para a salvação do ser humano. Diante disso, uma pergunta que pode surgir em nossa mente é a seguinte: qual deve ser o conteúdo de nossa evangelização? Jesus, em Lucas, capítulo de número 24, versículo 47, ele responde dizendo o seguinte: em que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Mas, na verdade, a questão da pregação do arrependimento não é tão somente uma ordenança que Cristo seguiu. A verdade é que também em Atos capítulo de número 17, versículo 30, Deus já revela na sua palavra a respeito da mensagem do arrependimento. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, a mensagem que João Batista prega é também sobre o arrependimento. E também lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, a pregação de Jesus é sobre o arrependimento. E pasmem ainda mais, os próprios apóstolos de Jesus também falavam sobre o arrependimento. Em Atos capítulo de número 2, versículo de número 38, após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Pedro toma a palavra e ele vai pregar sobre o arrependimento para a remissão de pecados. E é por isso, meus irmãos, que o arrependimento é um pré-requisito para a salvação da humanidade. Um ponto importante que nós temos que ver a respeito do arrependimento é a seguinte questão, que a Bíblia Sagrada ela declara de maneira explícita que a fonte do arrependimento que implica a salvação é Deus. Essas afirmações nós podemos encontrar em Atos 5:31, Romanos 2:4 e 2 Timóteo 2:25. Mas só sobre isso nós não podemos também pensar por outro lado da seguinte forma, que não existe um arrependimento automático, não existe um arrependimento irreflexivo. É claro que todo aquele que passa pela experiência, ele realmente tem que querer, realmente ele tem que buscar esse arrependimento, mas o arrependimento verdadeiro para a salvação, só quem nos dá é Deus. Mas claro que sobre nós também pesa o peso da responsabilidade que falamos no primeiro tópico. E para finalizar essa ideia de arrependimento, infelizmente, algumas pessoas, mesmo depois de experimentarem a vida transformada pela salvação garantida por Cristo no Calvário e manifesta por meio do arrependimento, desprezam a graça e voltam a viver de modo cheio de vergonha e pecado.
Hebreus capítulo de número 6, do versículo 4 ao versículo 6. Essa aqui é uma sessão bíblica clássica a respeito sobre essa questão de que uma vez salvo, salvo para sempre. Para nós isso não existe. Isso não existe. E essa afirmação ela é contradita justamente nesse texto de Hebreus capítulo de número 6. Infelizmente, muitos até alcançam arrependimento, até buscam arrependimento, todavia eles acabam caindo da graça. E aqui nós quebramos aquele mito dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é verdade. Terceiro tópico, regeneração. Afinal, o que é regeneração? O comentarista da nossa lição ele vai dizer o seguinte: a palavra regeneração significa literalmente gerar algo que seja novo. Bom, falar a respeito de regeneração, basta olharmos para João capítulo 3, o nosso texto bíblico, onde há a conversa de Jesus com o fariseu Nicodemos. E lá no versículo 7 de João capítulo 3, Jesus vai dizer que Nicodemos devia nascer de novo. Nas palavras de Jesus, esse nascer de novo é muito mais do que assumir comportamentos ou atitudes sociais boas. Na verdade, ela tem a ver com uma transformação radical que atinge a espiritualidade de uma pessoa. Isto é, atinge o íntimo, o interior desta pessoa. E falando sobre regeneração, o nosso comentarista ele vai alistar 3 pontos que caracterizam a operação de Deus na regeneração na vida do ser humano. O primeiro é que quem passou pela experiência da regeneração, ela vive na perspectiva do Espírito. E é verdade. O segundo ponto é que o regenerado em Cristo reconhece a paternidade de Deus. Isto é, Deus o adota como filho, portanto reconhece a paternidade de Deus. O terceiro ponto é que o regenerado, ele consegue viver de modo absolutamente diferente do que ele vivia. Por quê? Porque ele foi regenerado por Deus, foi regenerado por Jesus Cristo. E um ponto importante que deve se ver aqui a respeito da regeneração, é que a regeneração está ligado sobre o nosso íntimo, está ligado ao nosso interior. Ponto importante para as nossas vidas. Bom, para concluir a nossa lição, nós tratamos hoje sobre o que? Tratamos a respeito da eleição. Um ponto importante que eu quero deixar claro a respeito da eleição é o seguinte, que todo estudo sobre a eleição que não parte de Cristo é um estudo falso, um estudo mentiroso. Na verdade, essa afirmativa se encontra lá na teologia sistemática que foi editado por Stanley Otto, a qual eu falei lá no início do nosso vídeo. O segundo ponto que nós tratamos foi a respeito do arrependimento e a fé. Um ponto importante aqui a respeito do arrependimento é que o arrependimento não é apenas uma atitude, mas é sobre um estilo de vida para cada um de nós. E o terceiro ponto, falamos sobre a regeneração, que é a questão de nós nascermos de novo sobre a palavra de Jesus, e deixamos o texto de João capítulo 3 do versículo 1 ao versículo 7 falando sobre a regeneração. Então, esses foram os nossos tópicos e nossos subtópicos. Espero que todos tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. E EBD Núcleo, priorizando a palavra de Deus.